boa noite a todos. Senhor presidente Edson Batilani, colegas vereadores, público aqui presente nesta sessão da Câmara Municipal. Ontem tivemos projetos importantes que foram aprovados nessa casa. O projeto que foi aprovado em primeiro turno, de nossa autoria, que permite que se tenha o alvará nos estabelecimentos para as empresas, mesmo que não tenham a BITSE. Porque tem prédios muito antigos em Campo Mourão, autorizado pelo Corpo de Bombeiro em funcionamento, mas se não tiver a BITSE, a Secretaria de Fiscalização não libera o alvará. É lamentável que isso aconteça, aí fica sem, a empresa está regular, fica sem recolher imposto e fica sem gerar emprego. Muito importante isso. Espero que passe em segundo turno hoje para que possa o prefeito também sancionar e facilite a abertura das empresas em Campo Mourão. O proprietário do imóvel que vá correr atrás do habite futuramente, mas não pode impedir que a empresa se instale. Um segundo projeto que foi aprovado em primeiro turno, que acredito que hoje também repetirá, é a questão do comemoração do aniversário da nossa cidade, que passa a ser no segunda-feira, após o dia 10. Também uma longa história, o debate de muitos anos acontecendo nessa casa, e finalmente a sensibilidade de todos conseguiu aprovar. Que bacana isso. Eu também apresentei um projeto cuja súmula foi postada no dia 30 de agosto, e o projeto apresentado já no mês de setembro, pedindo a alteração de alguns pontos para a eleição de diretores de escolas municipais e no Centro de Integração Municipal Infantil, CEMEI. Desde 1997, quando o prefeito Itaúlio Tezelli assumiu a prefeitura pela primeira vez, inclusive o prefeito Rubens Bueno, que depois foi o Rubens apoiou o Itaúlio e ganhou a eleição. A Lei 10.64, de 1997, instituiu eleição direta para diretores de escola. Até então era nomeado, a bel prazer do Poder Executivo. E a democracia é isso. Vai-se pelo voto, ganha pelo seu voto e se assume a cadeira, em qualquer instância que quer que seja. Isso é democracia. Em 2001, através do projeto 1395, houve algumas alterações melhorando isso. Em 2013, mais uma vez, melhorou-se os pontos desta lei para eleição direta. E através do nosso projeto de lei que foi apresentado no início de setembro, projeto 100/2017, nós estávamos melhorando a lei e democratizando muito mais ainda a eleição. Talvez por uma má interpretação que houve, às vezes eu também falhei, me penitencio por isso, mas eu não posso deixar de passar o que era o sentido da alteração que eu fazia na lei. É legítimo, e a democracia é isso que é bacana. O projeto que nós apresentamos ontem, para que ele valesse para as próximas eleições, que é em novembro deste ano, ele teria que ser votado ontem em primeiro turno e hoje em segundo, ou reprovado. O nosso colega, vereador Cícero, pediu vista e ganhou, e é legítimo, e é o direito dele, não estamos questionando isso. Entretanto, com isso, acabou prejudicando, e essa democracia aberta e ampla, a qual eu estava propondo, que eu vou falar dela agora, não vai poder ser aplicado nesse pleito eleitoral para os diretores dessas escolas que eu mencionei no começo da minha conversa. E eu faço questão de destacar como era e como ficaria. É muito importante, senhores vereadores, que esse debate vai continuar. Ele pode até não surtir mais efeito para este pleito, mas quem sabe futuramente. A lei dizia assim:
o candidato, vejam, senhores, que a ampliação que dava essa lei, que nós estamos colocando aqui, não prejudicando, não atrapalhando, em hipótese nenhum candidato, quem quer que fosse, ou que seja. Olha o que dizia o parágrafo 4º do artigo 1º da lei. O candidato só poderá registrar sua candidatura em um único estabelecimento de ensino entre aqueles que já tenha prestado serviço por um período mínimo de 1 ano, ou que esteja prestando serviço independente de prazo. Se uma pessoa trabalhou numa escola 11 meses e 29 dias, e por qualquer motivo, até de interesse público, do poder público, foi convocado para ir numa outra escola, ele está impedido de voltar a ser candidato naquela escola, porque a lei diz, esteja trabalhando ou que tenha completado pelo menos 1 ano. E esse, que eu acabei exemplificando aqui, tinha, hipoteticamente, evidentemente, estou falando nesse sentido, 11 meses e 29 dias, não pôde voltar naquela escola que ele trabalhou para ser candidato. O que nós fizemos? Nós não mudamos nada em prejudicial a quem quer que seja. E vou explicar o que eu apresentei na lei. Na nossa emenda, nós colocamos assim. Parágrafo 5º, nós acrescentamos um parágrafo. Sumiu aqui, deixa eu procurar ele aqui. Meu tempo ainda está, deve ter caído meu clipe aqui. Enfim, eu lembro até de cabeça. Eu coloquei nos estabelecimentos de ensino que vai realizar o primeiro pleito eleitoral, o candidato poderá participar, independentemente do ano, de ter 1 ano previsto no parágrafo 4º, desde que ele já tenha prestado serviço lá. Onde é que vai ter prejudicar alguém? Hipoteticamente, alguém poderia dizer assim, mas eu sou diretora lá na escola, e pode ir um outro concorrer na minha escola, que seria legítimo também. Mas não é, porque nós estamos falando do primeiro pleito eleitoral. Esse é o primeiro ponto. Segundo, se a pessoa que já está lá há tantos anos e tem medo de disputar uma eleição, então saia fora. Então não dispute. Eu até acho que tinha que todos os diretores e professores que têm interesse em disputar a eleição para diretor, podiam concorrer em qualquer escola. Isso é democracia. Isso é legítimo. Eu não posso impedir que o professor da escola Domingos José de Souza não possa concorrer na Vera Caram. Eu não posso impedir. Se ele quiser colocar seu nome lá e disputar, hoje não está previsto na lei. A lei impede isso. E nós temos que mudar essa lei, senhor presidente, para que seja democrático. Todos têm o direito a disputar uma eleição. Se ele não for bom, o povo é que vai dizer, vai tirá-lo de lá. Então, eu só estou colocando isso para que não fique dúvida que eu estava aqui tentando prejudicar quem quer que seja. Às vezes, as pessoas até procuram o vereador. E o vereador até atende. Mas você não pode olhar no individual. Você tem que olhar no coletivo. Nós estamos aqui para a coletividade. Atender os interesses maiores da nossa cidade, das nossas escolas e das pessoas que nos colocaram aqui dentro. Duel, Oi. Você me permite uma parte? Com toda certeza. Acerca do projeto, nós pedimos vistas porque nós fomos procurados por um coletivo e esse coletivo queria primeiro entender de que forma essa emenda iria atingir e provocar uma outra situação, abrir lacunas para várias outras brechas de situações no qual
a lei já estabelece um sistema, uma regra. É como nós aqui somos candidatos em Campo Mourão, nós não podemos ser candidatos em Farol, nós não podemos ser candidatos, mesmo sendo conhecidos em Piabiru. Tem uma estabilidade no qual o teu registro, a tua condição enquanto título de eleitor, te coloca numa zona eleitoral, num espaço específico. Então, é justamente para estudar e entender como é que eu posso mudar uma regra, tendo assim um adjante, porque nossas escolas que são novas agora, os 2 CMEs, eles já têm mais de 2, quase 3 anos. Então, você tem um sistema dentro do funcionamento da educação que já estabelece que o educador que realmente pretende participar do pleito eleitoral, ele já tem o conhecimento dessas regras, e se ele quer realmente participar do pleito naquela escola, ele, na distribuição de aula, ele já escolhe para ficar naquela escola, ele já sabe que ele vai ter que conhecer aquela comunidade, tanto a comunidade interna, que faz parte do corpo docente e dos alunos, como também a comunidade externa. Então, há características específicas que devemos respeitar, assim como em outros sistemas, em outros espaços, simplesmente por isso. Eu acho que foi nesse sentido que o coletivo que nos procurou, e não só a mim, mas grande parte dos vereadores que estiveram presentes a semana passada aqui na Câmara, para a gente criar um espaço realmente de reflexão acerca de abrir brechas, tentando sanar algumas especificidades que não seriam interessantes nesse momento, tendo em vista a interpretação dos nossos companheiros que fazem parte desse coletivo. Ok. Respeito a sua opinião, respeito a decisão do plenário que lhe concedeu a vista. Se uma pessoa que já está numa escola que não teve nenhum pleito eleitoral, porque ele foi indicado, e se ele temer uma eleição, professor, então, o que a gente pode fazer? Ele está temendo disputar com o outro, qual o problema? Mas a minha intenção da minha lei não foi nesse sentido, onde já tem, é nas novas que vão inaugurar. Que temos 2 agora, que eu acredito que esse ano, 2018, deve inaugurar, que é aqui no Jardim Flora e no Moradias Avelino Piacentini. Esse seria um caso específico que eu pensei. Agora, como a pessoa está lá nomeada há 4, 5 anos ou 10, ele tem medo de disputar uma eleição? Aliás, isso seria uma forma da professora ser cada vez melhor, para que tanto os alunos quanto a comunidade em geral lhe aprovasse mais uma vez num pleito eleitoral e não por uma indicação do Executivo. Então, fica registrado aqui, para que não fique dúvidas. Espero que aconteça esse debate e que a leitura de cada colega dos vereadores, antes de tomar uma decisão, ela é muito importante. Foi enviado para todos os colegas, não estou dizendo que não leram. Mas é muito importante o debate, não atender, talvez, com exceção do colega Cícero, que já expôs a posição dele ali, às vezes um pedido. Ah, mas não pode fazer isso. Ela está pensando, talvez, no individual. E aqui nós temos que pensar coletivamente. Era isso, senhor presidente. Obrigado.